Olá, meus amigos. Vocês sabem que existem pessoas, eu não posso julgar o coração delas, mas algumas que têm feito alguns comentários sobre alguns temas que eu apresento, parece que elas têm uma postura defensiva, uma postura parece até maldosa, eu diria, porque fazem críticas a algum comentário que eu apresento na minha palestra. E me pergunto, e até alguns de vocês que fazem os seus comentários aí do vídeo, levanta a pergunta: será que essa pessoa assistiu a palestra até o fim? Então, possível acontecer que algumas pessoas que fazem essas críticas em relação ao que eu faço, mostrando um desrespeito, não é nem pela minha pessoa, mas é um desrespeito pela informação séria, científica, com base científica que eu coloco. E dá a impressão realmente, como eu disse, de que elas não assistiram a palestra inteira, o vídeo inteiro, e aí já fazem um comentário pré-conceituoso, às vezes de forma agressiva até, realmente fora do contexto, e me pergunto se não são pessoas desonestas com elas mesmas e por isso não são dignas de a gente dar muita atenção. Eh, as pessoas preconceituosas, elas podem... o que é uma pessoa preconceituosa, né? Uma pessoa que ela tem um conceito sobre um certo assunto e que muitas vezes ela não conhece bem esse assunto ou não vasculhou, não estudou melhor sobre aquele assunto e emite uma opinião sem ter muito embasamento sobre aquilo que está falando, né? Eu queria voltar ao assunto hoje. O título desse vídeo é Lidando com... Eu vou seguir aqui, tem umas citações que eu quero seguir na minha tela do computador. Então, o título é Lidando com um homossexual e a homossexualidade. Eu quero começar com um texto bíblico, mas antes de citar o texto bíblico, também eu quero comentar que tem pessoas que assistem meus vídeos e de forma agressiva ou não, até alguns de forma educada, fazem comentários assim do porquê que eu coloco junto, como psiquiatra que eu sou, porquê que eu coloco junto ideias da ciência, né, do mundo da saúde mental, das neurociências e algumas coisas ligadas ao cristianismo. Primeiro de tudo, eu sou um psiquiatra cristão. A Constituição do meu país, do Brasil, me permite ter ainda, vai ser tirado, mas ainda me permite ter liberdade religiosa de crença. A Constituição me permite isso, né? Se você tem a sua crença diferente da minha, eu respeito perfeitamente, seja qual for, né? E não vou atacar a sua crença, vou respeitar e vou ter o meu conceito, né? Então, essas pessoas que fazem esses comentários, né, críticos, negativos, às vezes irônicos, sobre o fato de eu ser um psiquiatra cristão e por isso acreditar na Bíblia com a palavra de Deus, essas pessoas têm uma ignorância, no bom sentido da palavra, né, ignorância, falta de conhecimento, inclusive científico, porque muitos cientistas do mundo que já existiram e ainda existem hoje em grandes universidades, são cientistas cristãos e que eles fazem essa conexão no estudo deles entre a área que eles pesquisam e revelações que estão na Bíblia, como cristãos ou judeus cristãos, na filosofia judaico-cristã, Antigo e Novo Testamentos. E eu tenho conhecimento de vários deles. Alguns cientistas que são top, vamos dizer assim, no mundo, na área da saúde mental, que é a minha área em psiquiatria. Tem o Dr. Parkerman, tem o Dr. Koenig, da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, tem o doutor que eu me comunico com ele, que é o Dr. John Raymond, da Universidade de Harvard,
ele é um psiquiatra, professor dessa que é uma das melhores universidades do mundo, né? E ele é um cristão. Eu tenho contato com ele já há vários anos. E então essas pessoas que fazem essas críticas, elas infelizmente, coitadas, realmente não têm o conhecimento de como é que o ser humano tem uma dimensão física, mental, social e espiritual. E então elas fazem comentários às vezes, infelizmente, muito rasteiros, eu diria, superficiais e preconceituosos. Então, eu queria. Certa vez eu estava no congresso de psiquiatria e me admirei, porque nesse congresso estava ali o que estava assumindo a presidência da Associação Mundial de Psiquiatria. Esqueci o nome dele, era de um país diferente, e ele disse então de que saúde mental, como representante da Associação Mundial de Psiquiatria, a saúde mental tem que ver com a saúde física, mental, social, e ele incluiu a parte espiritual também na sua fala. Então eu quero começar essa apresentação com o Salmo 12, versículo 5. Salmo 12, versículo 5. Antes de citar o Salmo, eu lembrei de outra coisa. O próprio Einstein, Albert Einstein, né, um dos maiores físicos que já existiu, tem uma frase dele que ele fala assim, de que a ciência sem religião é cega e a religião sem ciência é manca. Interessante, né? Eu acho que está no livro dele que eu já li, chamado Como Eu Vejo o Mundo. E então, esse Salmo 12, versículo 5 diz assim: por causa da opressão dos necessitados e do gemido dos pobres, agora me levantarei, é Deus que está dizendo, diz o Senhor, né? Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Eu vou repetir, Salmo 12, versículo 5, diz assim: por causa da opressão dos necessitados e do gemido dos pobres, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Homossexualidade não é sem vergonhice. Para mim, já falei isso aqui, repito, é um sofrimento e resultado de sofrimentos emocionais. Os heterossexuais, em geral, não entendem isso, muitos deles, e só conseguirão se relacionar saudavelmente com homossexuais, evitando preconceito, se informando e nutrindo misericórdia e respeito por eles. É difícil o homossexual admitir e entender que a sua homossexualidade é resultado de sofrimentos. Uns pensam que deveriam procurar ajuda e resistir, mas mesmo cristãos gays creem que eles dizem: sou assim, nasci assim, eu tenho direito de ser assim, e se não me aceito assim, são preconceituosos e vai por aí afora. Ativistas gays acusam de discriminadores os que não concordam com o homossexualismo como opção válida de orientação sexual, enquanto que esses ativistas gays, eles mesmos são discriminadores por não aceitarem os que pensam diferente deles sobre a homossexualidade. Um gay tem o direito de ser gay ou qualquer linha do LGBTQ+, etc., tem direito de ser sem ser discriminado por isso, claro. E quem vê o homossexualismo como sintoma de dores emocionais também tem o direito de pensar assim, que é o que eu penso. Atacar a homossexualidade é um abuso, e atacar quem não crê que ela é um terceiro gênero, além de macho e fêmea, também é um abuso. Ao lidar com o homossexual e com a homossexualidade, o cristão, eu estou falando de cristão, deve orientar, mas não pressionar, oferecendo informações sérias, científicas e de base bíblica, porque ele é um cristão. Existem homossexuais que sofrem calados
com dúvidas, angustiados, com ideias suicidas por causa do sofrimento para eles com a homossexualidade, sofrendo muito devido aos impulsos e desejos homossexuais indesejados. E eu já atendi vários deles ao longo de mais de 30 anos de consultório, pessoas que me procuraram, como eu disse já em outro vídeo, com ideias suicidas porque não sabiam o que fazer com esses pensamentos, fantasias, desejos homossexuais. Eu acho que já chegou a hora desses ativistas gays pararem com essa, desculpa a expressão, com essa frescura de qualquer coisinha homofobia, qualquer coisinha homofobia. Claro, existe homofobia? Existe. Mas existe também, como eu disse, o preconceito dos ativistas gay contra aqueles que pensam diferente deles. Também existe abuso dos dois lados. E temos que acabar com os abusos, né? Então, hoje em dia, a sociedade está caminhando para uma situação de que qualquer coisa que você possa falar pode ser processado, né? Porque algum ativista gay vai querer denunciar, vamos dizer assim, você, e aí você pode ter algum problema, como eu posso vir a ter, eu já falei aqui na outra palestra, né? Eu posso ser processado, mas processado por quê? Eu tenho base científica para dizer o que eu digo, eu tenho uma crença que tem que ser respeitada, porque o meu país me permite ter essa crença, a Constituição do meu país me permite, eu não tenho nenhum preconceito como homossexual, já falei sobre isso aqui, eu tenho a visão de que é um sofrimento e que tem uma luta dentro, mesmo naqueles que estão felizes, alegres, se envolveram plenamente na homossexualidade, talvez até se uniram a outro homossexual, mas lá no fundo, lá no inconsciente, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso, com base científica, lá no fundo existe realmente um sofrimento. Quem pede ajuda para deixar a homossexualidade deve ser orientado com boa. Quem pede ajuda, olha o que eu estou dizendo. Né? Teve no vídeo anterior que eu falei um pouco sobre esse assunto, teve um comentarista que possivelmente só assistiu um pedacinho da minha palestra e colocou uma besteira lá no comentário dizendo que eu disse que a sexualidade é uma doença, é o sofrimento, né? E eu não falei nada disso, não falei nada, foi uma torção da minha palavra. E no começo do vídeo eu falei, eu sei que vão torcer minhas palavras, e isso realmente acontece. Sabe, eu fico me perguntando por que algumas pessoas não querem a verdade. Por que algumas pessoas torcem a verdade. É um mistério, é um mistério. A Bíblia não consegue explicar por que Lúcifer, que era um anjo de luz, abaixo da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele era o primeiro na hierarquia celestial. Era o anjo querubim cobridor. Não temos resposta por que nele entrou a mentira, a maldade, a inveja. Algumas pessoas têm essa postura igual, semelhante. Em vez de querer a verdade, pesquisar a verdade, procurar a verdade, estar aberto para a verdade, já tem aquele preconceito formado e não interessa se tem alguma outra coisa além do que eles acreditam que pode ser verdade. Então, quem pede ajuda para deixar a homossexualidade deve ser orientado com boa literatura, aproximar-se dos que conseguiram mudar isso pela graça do Senhor Jesus. Uma grande maioria conseguiu, pessoas que recorreram às opções espirituais de ajuda, além de outras fontes de ajuda. Então, quem pede ajuda para deixar a homossexualidade vão receber essa ajuda, porque existe esse tipo de ajuda, né? Para quem quer. Quem não quer, tá bom, siga a sua vida, não deve ser visto como errado, é uma decisão que está tomando e vai seguir, vai arcar com tudo isso e vai viver a vida que quer viver, né? Mas quem quer ajuda, então pode receber uma ajuda e não necessariamente os homossexuais que procuram ajuda porque não querem seguir numa conduta homossexual, uma boa parte não necessariamente vão se tornar heterossexuais.
Importante dizer isso, né? Então eu não estou falando, não defendo essa coisa boba que tem por aí na mídia chamado cura gay, né? Ah, cura gay. Eu não estou falando de cura gay aqui, eu estou falando de pessoas que têm sofrimento, homens e mulheres que têm sofrimentos ligados à homossexualidade, que para eles é um sofrimento e que eles não querem isso no comportamento deles, então procuram ajuda. Aqueles que recebem ajuda devida, eles não necessariamente vão se tornar um heterossexual. Tem um americano que é um ex-homossexual, Bob Reagan. Ele diz assim, eu vou ler o texto aqui, alguns precisam o estabelecimento inicial de alguns limites com relação a comportamentos que viciam. Porém, a decisão de mudar meu comportamento é apenas o início de tal processo e não o alvo principal ou o final da jornada. E ele segue dizendo: a mudança duradoura tem a ver com a disposição do coração e da mente. Muito profunda, né? Uma parte mais profunda, né? E não apenas com a modificação do comportamento. Caso eu utilize, diz ele, comportamento como indicador de vitória, eu estarei perdendo o verdadeiro foco da questão. E ele recomenda ler Colossenses 3, 1 e 2. E diz ele, estarei caminhando em direção ao fracasso. Caso faça isto, tal mudança estará dependendo de meu desempenho, o qual é dirigido pela carne e não pelo coração. Aliás, eu vou pegar minha Bíblia aqui e vou ver o que ele citou aqui. Eu vou repetir o nome desse rapaz, é Bob Reagan. Ele citou Colossenses, é a carta de Paulo aos Colossenses. Eu vou ver aqui na minha Bíblia, no capítulo 3, Colossenses 3, de 1 a 2, de 1 e 2 diz assim, Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, 1 e 2. Então, ele colocou isso num site cristão, que aliás modificou o site aí, mas era o exodus.org.br, e que orienta homossexuais e familiares que querem ajuda. E também pessoas que querem ajuda nessa questão e familiares que precisam de orientação podem conseguir esse tipo de ajuda no outro site, que é um ministério, o site é amizadesverdadeiras.com.br. Tudo no plural, né? Amizades Verdadeiras, tudo junto, tudo minúsculo, amizadesverdadeiras.com.br. Você quer ajuda? Então ali é uma fonte de ajuda para essa questão. O que o Bob Reagan, que é um ex-homossexual, o que ele está dizendo nesse texto, em resumo, de que não funciona você tentar mudar o seu comportamento exterior, né? Tipo assim, para inglês ver, ou para você achar que isso é suficiente. Tem que ser uma coisa mais profunda, né? Muito mais profunda. Então, o cristão maduro, ele ora pelo homossexual para ele aceitar a ajuda de Deus para lidar com os conflitos subjacentes ao comportamento homossexual e pede forças a Deus para amar esse homossexual. Isso é o cristão maduro, né? O cristão maduro não vai ter preconceito contra o homossexual, o cristão maduro não vai ter homofobia, o cristão maduro não vai ter ataques a essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? Então, vai orar para que aquele que deseja ajuda realmente busque a Deus, busque os recursos do ponto de vista cristão para ter alguma modificação possível dentro desse comportamento que essa pessoa não quer ter. O homossexual tende a reprimir conflitos ligados ao homossexualismo dele, crendo que é uma opção que nasceu assim, que é genética e por aí afora. Esses argumentos são defesas contra a percepção dos conflitos interiores que levam à busca erótica de afeto, que segundo um pastor americano também, que era gay, chamado Colin Cook, ele diz que a busca de afeto, quer dizer, ele fala que o homossexualismo é a busca de afeto de maneira erótica, ou envolvendo erotismo. Para a doutora Iracy Doyle,
uma psiquiatra e psicanalista que fez uma formação como psicanalista no melhor instituto de psicanálise dos Estados Unidos, que é o William Alanson White Institute, né? Ela tem a tese de doutorado dela, que tem 403 páginas, eu tenho essa tese comigo. O título da tese de doutorado dela é Contribuição ao Estudo da Homossexualidade Feminina. Então, a doutora Iracy Dolly, psiquiatra e psicanalista, ela diz que o homossexual sofre devido à repressão da heterossexualidade. Por que que ele reprime a heterossexualidade? A gente não vai entrar hoje aqui nisso, que é um tema para um outro momento. Especialmente os pais de crianças pequenas devem entender o que é a ideologia de gênero ou a ideologia da ausência do sexo, para educá-los nos princípios bíblicos, os pais de crianças, os pais que são cristãos, né? Eu estou falando pais que são cristãos, né? Então eles devem educar as crianças, seus filhos, nos princípios bíblicos e escolher escolas para essas crianças, para seus filhos, que não ensinam essa ideologia, que é a crença nessa ideologia de que os gêneros masculino e feminino são construções culturais e sociais, não existindo apenas homem e mulher, mas também outros gêneros, e que se pode escolher um deles, adotá-lo ou adotar mais de um ao mesmo tempo. A socióloga alemã Gabriele Kubi disse o seguinte: a ideologia de gênero, ela é socióloga, disse assim: a ideologia de gênero é a mais radical rebelião contra Deus que é possível. O ser humano não aceita que é criado homem e mulher e por isso diz: eu decido, esta é minha liberdade. E ela diz assim, continua dizendo, contra a experiência, contra a natureza, contra a razão, contra a ciência. E ela termina esse texto dizendo: é a perversão final do individualismo. O Papa Bento XVI, em dezembro de 2012, ele afirmou que o uso do termo gênero liga-se a uma nova filosofia da sexualidade, na qual, diz ele, o sexo já não é considerado um elemento dado pela natureza e que o ser humano deve aceitar e estabelecer um sentido pessoal para a sua vida. A profunda falsidade, diz ele, desta teoria e a tentativa de uma revolução antropológica que ela contém são óbvias. Diz ainda o Papa Bento XVI, de acordo com a ideia bíblica da criação, a essência da criatura humana é a de ter sido criada homem e mulher. Quando a liberdade para sermos criativos se transforma em uma liberdade para nos criarmos a nós próprios, então, diz ele, é o próprio Criador que é necessariamente negado. Em 1993, surgiu a discussão se haveria um gene gay, quando a revista Science, Ciência, né, a revista top no mundo científico, publicou um estudo de Jim Hammer, dizendo que a ciência estava perto de provar que se nasce com a homossexualidade sendo uma variante normal da natureza humana. E aqui o título é Existe um gene gay, Is there a gay gene, né? Gene, que é em inglês, original. Eu tenho a referência para quem quiser depois, completa aqui. Mas a mídia alardeou o tema e revistas como a Newsweek, a Time, os jornais como The Wall Street Journal e outros anunciaram sugestões de que cientistas haviam descoberto um gene gay. Até agora não se descobriu isso. Hammer, ele mesmo, gay, o nome dele é Dean Hammer, D-E-A-N Hammer, H-A-M de mamãe E-R, Dean Hammer. Apesar da mídia ter feito na época um alarde que descobriram um gene gay, ele mesmo, Dean Hammer, ele depois disse o seguinte, abre aspas, fatores ambientais têm um papel no surgimento da homossexualidade. Não existe, diz ele, nenhum gene mestre que faz as pessoas gay. Não creio que seremos capazes de predizer quem será gay. Isso está num livro chamado The Science of Desire, a ciência do desejo, de Simon e Schuster.
Bom, Simon Levey, no artigo chamado Uma Diferença na Estrutura Hipotalâmica entre Homens Heterossexuais e Homossexuais, tentou encontrar diferenças nos hipotálamos de homens homossexuais e heterossexuais. Um artigo publicado na revista Science, no número 253, em 1991. E ele então, o Simon Levey, ele comentou dizendo o seguinte: é importante enfatizar o que eu não encontrei. Eu não provei que a homossexualidade é genética ou que encontrei uma causa genética para nascer-se gay. Não mostrei que homens gays nascem desse modo, que é o erro, diz ele, mais comum que pessoas fazem ao interpretar meu trabalho. E ele termina dizendo: eu nem localizei um centro gay no cérebro. Então, isso está num texto também longo aqui, eu tenho a referência para quem quiser. E o psicólogo Michael Bailey e o psiquiatra Richard Pillard, em 1991, num estudo que seria a prova, né, da ligação entre homossexualidade e genética, eles usaram pares de irmãos gêmeos idênticos, gêmeos não idênticos, irmãos biológicos e irmãos adotados, para mostrar que a homossexualidade é mais frequente em gêmeos idênticos. O que a maioria não sabe e a mídia não anunciou devidamente é que esse estudo, na verdade, apoia os fatores ambientais e não a genética no surgimento da homossexualidade, a qual, se fosse genética, né, então os gêmeos teriam que ser homossexuais 100% das vezes, o que não acontece na realidade. Isso na revista Scientific American, de maio de 1994, é um artigo traduzindo para o português, a evidência biológica desafiada. Então, o Dr. Whitehead, ele explica num artigo chamado A Importância do Estudo de Gêmeos, publicado em 2013, Dr. Whitehead, Dr. N.E. Whitehead, ele diz assim: os genes são responsáveis por uma influência indireta, mas em média eles não forçam as pessoas para a homossexualidade. Esta conclusão tem sido bem conhecida na comunidade científica por umas poucas décadas, mas não tem alcançado o público geral. Só o homossexual adulto pode decidir querer ajuda e buscá-la, claro, se ele quiser. Se não quer a homossexualidade, a Bíblia garante que em Jesus Cristo qualquer um pode aprender a lidar com essas lutas interiores, obedecer à palavra de Deus e seguir na vida sem se envolver com a homossexualidade por pensamento e ou atitudes. Se a pessoa quiser, isso é possível. Eu recomendo você entrar no YouTube, tem um canal chamado Fala Sério Pastor, com o pastor Eleazar Domini. Procura ali, digita ali, vai lá no Fala Sério Pastor, digita ali Senhor X. É um gay, um homossexual, que tem encontrado ajuda espiritual em Jesus Cristo, na palavra de Deus, não se tornou heterossexual, mas parou de se envolver com qualquer coisa ligada à homossexualidade, seja fantasia, seja encontros, seja ambientes. Então, é um depoimento muito lindo, porque é um rapaz que eu assisti e eu vi que ele é ponderado, não é fanático, não é extremista, não é homofóbico, não é preconceituoso, né? E eu termino essa apresentação com novamente o texto do Bob Reagan, que é um ex-homossexual, e ele diz uma coisa muito importante, né? Ele fala assim: a minha luta não é diferente da luta de outras pessoas. Todos nós lutamos com algum tipo de pecado, e as raízes das nossas lutas são as mesmas. A manifestação exterior de nossa pecaminosidade pode ser diferente. Porém, interiormente, todos carecemos igualmente da graça de Deus. E ele continua dizendo: caso persista em enfocar
apenas o meu comportamento, é justamente ali onde permanecerei, na superfície, o que não resulta em mudança permanente. E ele termina essa fala dizendo: temos que identificar as áreas mais profundas que nos estão destruindo e nos mantendo prisioneiros. É isso, meus amigos, né? Então, se você tem o comportamento homossexual ou alguma dessas áreas aí, LGBT, que é mais e tal, e você não quer viver isso, você quer ajuda, existe ajuda para isso, né? Se você conhece alguém que está sofrendo, como eu já conheci várias, como eu falei, muitas me procuraram no consultório, algumas queriam se suicidar porque não queriam seguir nesse comportamento e procurar ajuda. Então, existe ajuda. Eu já falei aqui do site, vou repetir, é um site que eu conheço, a equipe, chama-se amizadesverdadeiras.com.br. É um ministério da Igreja Adventista que procura ajudar aqueles que querem ajuda nessa questão de homoafetividade. Tá bom? Eu desejo que você que tem um preconceito contra as minhas ideias, seja humilde e procure pesquisar melhor antes de falar besteira e antes de dizer aquilo que não tem fundamento, né, científico, mas apenas o fundamento talvez na sua emoção, no seu sentimento. Cuidado, porque sentimento pode enganar a gente e a gente pode pensar que é verdade alguma coisa quando na realidade é apenas uma emoção, mas não tem uma base na verdade profunda científica do ser humano. Grande abraço, fique com Deus, até breve.